A aula de hoje tem como propósito efetuarmos as resoluções de sua apostila, que trata sobre a aplicação das leis de Newton, mais especificamente as atividades propostas na sua apostila na página de número 8. Iremos fazer esse bloco de exercícios, mas antes eu vou relembrar com você algumas situações que envolvem as leis de Newton. Eu trouxe para você antes dos exercícios esse resuminho, esse mapa mental, que vai trazer para nós algumas informações importantes. Newton, ao enunciar suas leis, trouxe para nós a primeira lei e ela diz o quê? A primeira lei, também conhecida como a inércia, diz o seguinte: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, se você está em repouso, quer permanecer assim. Se você está em movimento retilíneo uniforme, quer continuar assim. A inércia tem uma razão direta, uma relação proporcional à massa. Quanto mais massa tiver o corpo, maior será a sua inércia. Quando esse corpo não possui aceleração, ou seja, quando ele não modifica a sua velocidade, nós vamos falar que esse corpo possui uma força resultante zero, que ele está em equilíbrio. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, é aquela que vai fazer uma relação entre as massas dos corpos e as acelerações por eles apresentadas. Então, quando eu falo em segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, eu me refiro a matematicamente uma relação ou expressão que diz assim: força resultante é igual a massa do corpo vezes aceleração. Quando você está em repouso ou movimento uniforme, a sua aceleração é zero. Por isso que corpos que estão em repouso ou em movimento uniforme são classificados como corpos em equilíbrio, porque a força resultante deles é zero. Lembrando também que nós temos uma força importantíssima denominada força-peso. Essa força-peso, que é uma força de sentido e direção vertical e de cima para baixo, ela é calculada conforme a gravidade do local que você se encontra. Peso é massa vezes gravidade. Peso é uma grandeza vetorial. E você precisa indicar, além da sua intensidade, o sentido e a direção. Outra força muito comum na aplicação da segunda lei de Newton, a força de atrito. Como é que a gente calcula o atrito, Vanks? O atrito é a força contrária ao deslocamento e calculado por essa relação, coeficiente de atrito vezes a normal. A normal também se calcula numa superfície plana e horizontal nos mesmos moldes da força-peso. Observe a representação. Está aqui o peso para baixo, a normal para cima. Está aqui a força para a direita, o atrito no sentido oposto. E a penúltima força que eu queria lembrar para você no tocante à segunda lei de Newton seria a força elástica. Força elástica, que apresenta aqui os estudos de Hooke, lei de Hooke, diz que a força elástica é igual à constante do material vezes a sua deformação, K vezes X. Uma mola, quando é comprimida ou quando ela é liberada, ela vai apresentar uma energia chamada energia potencial elástica, e ela tem uma razão direta ou uma relação com o material que você utiliza e a deformação que ele sofreu. Uma força também que a gente tem oportunidade de lembrar você é a tração. Tração para nós, amigos, é a aplicação de força em cabos, cordas, fios. E por fim, eu trouxe para vocês a força resultante quando você estiver diante de um movimento circular. Força resultante é massa vezes aceleração. No movimento circular, a aceleração centrípeta é calculada por V2 sobre R. Portanto, a resultante centrípeta vai ser quem? Massa vezes velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Se você estiver trabalhando com velocidade angular, você faz massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes raio. Essa seria a segunda lei de Newton. E a terceira lei de Newton, para que a gente relembre, ela fala da ação e reação. A terceira lei de Newton, ela é aquela lei que diz assim: a cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e de sentidos opostos. Bom, relembrado isso com você, é hora de fazermos o exercício. Por gentileza, localize na sua apostila na página 8 ou simplesmente acompanhe e aprenda para que você possa depois refazer as atividades que eu vou te apresentar. Questão de número 1, lá da página de número 8, ele traz a seguinte situação. Observe a figura ao lado e calcule o valor da carga Q, sabendo que o rapaz exerce uma força de 25 newtons para mantê-la em equilíbrio. Despreze as forças dissipativas. Essa questão tem a ver com o estudo das polias, e eu vou lembrar para você aqui, as polias podem ser subdivididas em dois grupos, as polias fixas
e as polias móveis. As polias fixas, elas vão ter como finalidade inverter sentido, o sentido do deslocamento. Por exemplo, eu aplico uma força para cima ou uma força para baixo e o sentido vai ser oposto. Veja o que é que acontece. Esse jovem aplica uma força para baixo. O corpo Q tende a subir. Então, ó, quem é que permite isso? Essa polia aqui de cima, que isso aqui é uma polia fixa. Essas outras duas polias que eu estou colocando a letra M são polias móveis. Essas polias móveis, elas irão reduzir esforço. Isso aqui vai causar inversão de sentido. E essa daqui vai reduzir esforço. Como assim reduzir esforço? Esse moço não vai necessitar, por exemplo, de aplicar uma força tão grande quanto ele aplicaria se ele não tivesse esse conjunto de polias móveis. E como é que a gente faz para descobrir no sistema que é conservativo, que nós não temos forças que sejam dissipativas atuando, como é que a gente faz para descobrir qual é o esforço? Existe uma relação matemática que diz o seguinte: a força vai ser igual ao peso dividido por 2 elevado a n. F é a força aplicada, P é a força peso, N é o número de polias móveis. N é o número de polias móveis. Neste caso aqui, quanto é a força aplicada? Ele deu uma força de 25. Quanto é o meu N? Quantas polias móveis eu tenho? Tenho 2. E ele pergunta quanto é que é o peso daquele corpo ou carga aqui. Então, é só substituir. Vamos lá. 25 igual ao peso de Q sobre 2 ao quadrado. 25 igual a Q sobre 4. Este Q que divide passa multiplicando. A nossa carga aqui vai ter 25 vezes 4, que corresponde a quanto? 100 newtons. Essa seria a nossa resposta. Questão de número 2, você verifica que existem dois corpos A e B juntos e submetidos a uma força F. Perguntinha inicial, só olhando para o desenho. Essa força F, ela só é especificamente utilizada na aplicação contra o corpo A, sobre o corpo A? Ou essa força, ela também vale para B? Essa força também vale para B, tá, meus amigos? Ela vai ser redistribuída para B, porque A e B estão juntos. Então, aqui, ó, o corpo A tem massa de 4 kg, enquanto que o corpo B tem uma massa de 16 kg. E você aplica aqui uma força de 40 newtons. A pergunta é, letra A, qual a aceleração? Bom, para eu fazer a aceleração, eu vou utilizar o quê? O princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Qual é a força que está sendo aplicada aqui nesse exercício? 40, igual. Qual é a massa? De A ou de B? Nem de A, nem de B. Você tem que somar. Eles estão juntos. Então, a massa aqui vai ser 4 somado com 16. Você fecha o parêntese e multiplica por A. Certo? 40 igual a 20 vezes A. 40 dividido por 20 igual a A. Quanto vai ser a minha aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pergunta no segundo momento qual é a força que A exerce sobre B. Ele quer que você faça isso. Ó. Imagine que o B, existe a força que A exerce sobre B. Força de A em B. De novo, você deve utilizar a força resultante, igual a massa vezes aceleração. Quem é essa relação, Vanks? Isso aqui é a segunda lei de Newton. Ela é primordial para a resolução da maioria dos exercícios que envolvem esse tipo de situação. A força que A exerce sobre B vai ser igual a quem? A massa de quem? A massa do B, somente a do B. Você está aplicando a força de A para B, então a massa do A não pertence a esse conjunto. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a massa de B e vou multiplicar com a aceleração. Quanto que vai dar isso? A força que A aplica em B vai ser a massa de B, que vale quanto? 16, vezes a aceleração que você acabou de calcular no item anterior. Isso aqui vai me dar 32 newtons. Essa seria a resposta da letra B. Continuando as atividades da página 8, nós iremos agora abrir o bloco que fala das questões cujo título é Testando seus conhecimentos. Aqui nós temos uma situação semelhante à questão anterior. Tá vendo ali, ó? Você tem uma força F atuando sobre o corpo A e sobre o corpo B juntos. Então, como é que eu faço com as massas? Eu vou somá-las. A e B são blocos de massas 3 e 2. Então, massa de A igual a 3 kg. Massa de B igual a 2 kg. Quando você somar, você vai ter 5.
respectivamente, que se movimentam juntos sobre uma superfície horizontal e perfeitamente lisa. Quando eu falo que ela é perfeitamente lisa, é que não existe atrito. Quando existe atrito, caro amigo, você deveria raciocinar com uma força contrária à força F, e na hora de fazer a resultante, como elas são os sentidos opostos, você deveria subtrair. Sendo F uma força de intensidade de 30 newtons, a aceleração do sistema e a força que B exerce em A são respectivamente. Então vamos lá. Primeiro passo. Para eu achar a aceleração, é o primeiro de tudo. Independente do autor pedir para que você calcule a aceleração, você precisa sempre começar calculando a aceleração. Você vai fazer o quê? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quanto é a força que você está aplicando? A força aplicada neste exercício é de 30 newtons. A massa é a soma dos dois aqui, ó. Você vai ter que fazer a soma. Então vai ficar 3 mais 2 vezes A. 30 é igual a 5 vezes A. 30 dividido por 5 igual a A. A minha aceleração vai ser de 6 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a metade do exercício. Bom, a segunda parte desse exercício, ele pede para que você calcule a força que B exerce em A. A força que B exerce em A. Como é que você vai fazer? Normalmente, o que é que a gente faz? Quando eu quero calcular a força que A exerce em B, eu vou fazer o quê? Isolar o B. Como eu quero que você trabalhe desta maneira, você isolando estas forças, você consegue fazê-lo perfeitamente. Como é que você vai fazer isso aqui? Pega e isola o corpo, ó. Está aqui isolado o corpo. Você não precisa trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então, o que você vai fazer? Força igual a massa vezes aceleração. Força igual. A massa do nosso corpo B é de 2 kg. E a aceleração que você achou é de 6 metros segundo ao quadrado. Então, a minha resposta seria 6 vezes 2, 12 newtons. Portanto, eu procuraria nessa questão número 1 uma alternativa que falasse aceleração 6 metros segundo ao quadrado e força 12 newtons. Eu iria marcar na questão de número 1 a letra E. Dando continuidade a essa sequência de exercício, observe que a questão número 2 ela tem semelhança com a anterior, mas o que é que você está observando? Os dois corpos não estão juntos, eles estão ligados, mas não juntos. Estão ligados por um cabo, está vendo ali o cabo? Este cabo que está ligado aqui a gente chama de tração. Toda força aplicada em cabos, cordas ou fios, nós chamamos de tração. É a força-tração. Força aplicada em cabos, cordas ou fios. Aí ele diz assim, dois corpos de massa 2 kg e 1 kg. Vanks, na hora de fazer o exercício, eu somo as massas? Soma. Eles estão ligados. A força F puxa ambos. São presos por um fio inextensível, perfeitamente flexível e sem massa. Puxa-se o sistema com uma força de 6 newtons, conforme a figura. Nossa força é uma força pequena, de 6 newtons. Supondo o atrito desprezível, determine a aceleração e determine a força de tração. Então vamos fazer uma coisa de cada vez. Independente do autor pedir, a primeira coisa que você faz é a aceleração. Você só não calcula a aceleração se ela já vier no problema. Mas a primeira medida a ser tomada é calcular a aceleração. E como a gente vai conseguir isso? Aplicando a segunda lei de Newton. Façamos força resultante igual a massa vezes aceleração. A força aplicada é 6, não é? Ele não te deu uma força de 6? E as massas, Vanks? 2 e 1. 6 igual a 3 vezes A. 6 dividido por 3 vai ser a sua aceleração, que será de quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Este exercício não possui alternativas. Ele quer que você efetue o cálculo, mas não te apresenta alternativas. O segundo passo é calcular a tração. Para você calcular a tração, a sugestão que eu lhe dou é sempre fazer a mesma coisa. Aqui sempre tem alguma dica. Calcular a tração, você deve isolar o corpo. Qual corpo, Vanks? Aquele que está vinculado à tração. Quem está sendo puxado por uma corda é o B? Não. Quem está sendo puxado por uma corda aí, por um fio, é o A. Então você isola o A. Olha como é que vai acontecer aqui. Está aqui o A, está aqui a superfície que você tem em cima. Quem é que está aqui, amigos? É a tração, ó. Deixa o A isolado. O B não serve para fazer exercício nesta condição, porque aí você vai ter que fazer ajustes. Aqui você faz direto. Como é que ficaria? De novo, a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Agora, quem está atuando diretamente sobre o corpo A é a tração. A massa não poderá mais ser a massa do conjunto. Vai ser a massa somente do corpo A, vezes a aceleração.
A minha tração vai ser igual. Vanks, quanto que é a massa de A? 2. Quanto que foi a aceleração que eu achei? 2. Quanto é a minha tração? 4 newtons. Vanks, realmente a física é apaixonante. Sem dúvida, amigos, a física é apaixonante. Questão de número 3 diz assim. No esquema a seguir, as massas dos corpos A e B são respectivamente 3 kg e 7 kg. 3 kg, a massa de A, né? E 7 kg a massa de B. Desprezando os atritos, ou seja, o corpo A vai deslizar perfeitamente. Considerando a polia e o fio ideais e adotando gravidade 10, determine a aceleração do sistema. Deixa eu te mostrar uma coisa. Numa situação como essa, o que é que você tem aqui? Vanks, isso aqui é a tração, cabos, cordas ou fios. Muito bem. Aplicação de força em cabos, cordas ou fios, eu estou diante da força de tração no fio. O que é que puxa esse sistema? Você percebeu aqui que o corpo A está tocando na superfície, ele vai deslizar, e o corpo B está submetido a que força? Vanks, o corpo B está submetido ao seu próprio peso. Muito bem. Quem está puxando esse sistema aqui é o peso de B. E quanto que é o peso? A gente, quando quer calcular peso, a gente pega a massa do corpo e multiplica com a gravidade. Então, o B, que tem massa 7, vai ter um peso de 7 vezes 10, que dá quanto? 70. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, também conhecido como o princípio fundamental da dinâmica, diz força resultante igual a massa vezes aceleração. Quando a gente aplica isso, o que é que a gente acha? A gente acha aceleração. Você precisa colocar na sua mente privilegiada que o primeiro passo na aplicabilidade da segunda lei de Newton é achar aceleração. Qual é a força que está atuando sobre esse sistema? Quem traz esse sistema para baixo é o peso de B. Quem é a massa? Cuidado, a massa é a massa do conjunto, é a massa do A somado com a massa do B vezes a aceleração. Quando você efetua essa aplicação da segunda lei de Newton, você vai encontrar 70 igual às massas 3 mais 7 vezes A. 70 igual a 10 vezes A. Eu vou passar esse 10 dividindo, vou cancelar os zeros, eu vou encontrar uma aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado. Bom, a aceleração eu já achei. Qual a segunda coisa que ele pediu? A segunda coisa que ele pediu para você foi o cálculo da tração. Ó, isso aqui foi a aceleração, eu já achei. Para achar a aceleração, apliquei a segunda lei de Newton. E para achar a tração, você vai fazer a mesma coisa, aplicar a segunda lei de Newton. Mas eu já lhe ensinei e vou repetir. A tração, o ideal é fazer o quê? Isolar um corpo. Quem você vai isolar? O valor da tração que eu desenhei ali, tanto esta corda que está vinculada ao corpo A, ou fio, como queira chamar, e ao corpo B, é a mesma, a aplicabilidade é a mesma, vai dar a mesma coisa. Eu vou sugerir a você que você isole o corpo A, porque você faz direto, quer ver? Ó? Quando você isola o A, tá aqui ele não está sendo puxado aqui, que é a tração. Ó. Você vai aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem puxa o A é a tração. A massa agora você vai somar? Não, é só a massa de A vezes a aceleração. Tração igual. Qual é a massa de A? Vanks, a massa de A vale 3. Qual é a aceleração? 7. Quanto que é a intensidade da força de tração no fio? 3 vezes 7, 21. Apaixonante essa tal de física. Manda mais, Vanks, sem dúvida. Vamos para a questão 4. A questão de número 4, a primeira coisa que eu quero lhe pedir é o seguinte: não me pergunte como é que esse sujeito foi parar nessa situação. Não me pergunte, porque eu não tive contato com ele, eu não vou saber te responder. Uma caminhonete de 2.000 kg, está aqui aplicável, massa 2.000 kg, tenta resgatar um operário de um precipício, usando o cabo inextensível que liga o veículo ao infortunado trabalhador de massa 80 kg. O camarada está para cair, amarraram um cabo, jogaram para ele está se segurando nesse cabo. Despreze o atrito da polia, considere gravidade 10, considere que o homem sobe com aceleração 1. Olha que interessante. Ele nos dá a informação de que esse sistema não está em equilíbrio. Ele está em movimento. O corpo está sendo resgatado e está dando a aceleração que ele está subindo. De quanto?
está subindo com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Você viu essa informação? Pois é. Aí ele pergunta assim para nós. Qual a intensidade da força que movimenta a caminhonete? Bom, eu vou tirar essa massa de 80 kg desse amigo e vou escrevê-la aqui do lado para eu te mostrar uma coisa. Vamos olhar para esse sistema. Ó, a caminhonete está puxando esse sujeito, tá? Então a força do motor dela. E ele tá sendo resgatado. Só que é o seguinte, amigos, existe uma força que esse corpo faz para baixo. Qual é? É a força peso. Então a resultante não é só a força que você consegue obter da atuação da caminhonete. Existe a força do motor que está sendo aplicado no sistema, mas existe a força peso também. Então quando ele perguntar qual a intensidade da força que movimenta a caminhonete, o que você vai fazer? Força resultante igual a massa vezes aceleração. O que você vai fazer? Como o deslocamento está aqui, vai ficar força F menos quem? Menos peso. Ah, entendi. Porque o peso, ao invés de ajudar a subir, ele vai ser contrário a esse movimento. Exatamente. Igual. Bom, como é que eu vou fazer aqui? Quanto é que vai ser a massa? A massa vai ser a massa da caminhonete somado com a massa do operário. Vezes a aceleração. Força menos. Qual é a massa do operário? A massa do operário é 80. O seu peso vai ser 80 vezes 10. Vai dar 800. Não esqueça que peso é massa vezes gravidade. Então aqui vai ficar força menos 800. Tá? Igual. Qual é a massa da caminhonete? 2.000. Qual é a massa do homem? 80. Vezes. Quanto é a aceleração? Ele disse para nós que a aceleração era de 1. F menos 800 igual a 2.080. O que você vai fazer com esse menos 800? Você vai passar somando. A força que a caminhonete aplica para trazer esse operário resgatado é 2.080 somado com 800. Isso aqui vai me dar uma força de 2.880 newtons. Na letra B ele diz assim: o cabo suporta uma tração. Quem é que é tração, Van? Está aqui, ó. É a força aplicada em cabos, cordas ou fios. O cabo suporta uma tração máxima de 2.000. Uma tração máxima de 2.000 newtons. Será possível resgate com essa aceleração sem que ele arrebente? O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular a tração. Se a tração for menor do que 2.000, vai conseguir resgatá-lo. Se a tração for passar esse valor de 2.000, que é a tração máxima, aí ele rompe, o nosso amigo vai cair. Bom, o que é que eu vou fazer? De novo, vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Eu vou pegar, para trabalhar com tração, eu sempre tenho que fazer o quê? Eu tenho que isolar um corpo. Que corpo que você vai isolar, Van? Eu vou isolar o corpo do operário. Ó, eu vou pegar o operário que está aqui. Aqui para baixo é o quê? Força, peso. E aqui para cima, tração. Ele está subindo ou descendo? Ele está subindo. Então, raciocine comigo. Tração e peso não são de sentidos opostos? Você soma ou subtrai? Eu vou subtrair. Então, a força resultante vai ficar como? Raciocine comigo. Força resultante, tração menos peso. Se esse moço estivesse descendo, era peso menos tração. Tração menos peso igual a massa dele vezes aceleração. Peso do operário, massa do operário. Tração menos. Quanto é o peso do operário? 800. Quanto é a massa do operário? 80. Quanto é a aceleração? 1. Tração menos 800 igual a 80. Tração igual a 80 somado com 800. A minha tração vale 880 newtons. Ela vai resistir? Vai. É possível resgate? Sim, é possível. Por que é possível? Porque, segundo o texto, essa corda aguenta ou resiste até 2.000 newtons. Esse cabo resistiria até uma tração de 2.000 newtons.